Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui agora a nossa aula sobre as três leis de Newton. Vou resolver com vocês uma série de exercícios aqui e vocês vão me acompanhando aí ao longo dessa aula. Sem mais delongas, já vamos iniciar. Então, vamos começar aqui pelo Unifor do Ceará e ela diz o seguinte: o que aconteceria se de repente a Terra parasse de girar ao redor do seu eixo? Ao parar a Terra inesperadamente, as casas, as pessoas, as árvores, os animais e tudo que não esteja ligado firmemente à Terra sairá a voar pela tangente com velocidade de um projétil. A seguir, tudo cairá novamente sobre a superfície na forma de milhares de pedaços. A origem dessa tragédia, que esperamos nunca acontecer, tem uma explicação simples e está. Muito bem, gente, para já contemplar um pouco a resposta dessa pergunta, vou pensar o seguinte: que nós temos a Terra. Enquanto nós giramos, nós temos um movimento, tá, pessoal? Que é um movimento de rotação. E quem está aqui nas beiras da Terra, tá, a gente acaba tendo um movimento angular bem lento, por conta de que demora 24 horas para dar uma volta completa. Mas há uma certa velocidade tangencial o tempo todo acontecendo aqui. No momento em que a Terra para de repente, pessoal, o que acontece? Vamos lembrar da primeira lei, que é a inércia, que diz o seguinte: a Terra parando seu movimento, nós continuamos o nosso movimento retilíneo uniforme, exatamente com o que acontece com um objeto que de repente, que estava numa curva, ele deixa de fazer essa curva, ele sai pela tangente. Então, objetos que não estavam presos ao chão vão voar adiante. Essa velocidade não é baixa, pessoal, é mais de 1000 km por hora. Então, esse objeto ele iria sai com tudo para frente. Tá bom? Então vamos contemplar as nossas respostas aqui do lado. Tem que ser alguma coisa que bata com isso. Tá? Então, ó, vamos retornar. No efeito relativístico do movimento de rotação da Terra, não tem nada a ver com a teoria da relatividade, pessoal. Isso pode estar explicado pelas leis de Newton. Tá? B, no princípio de que todo corpo que possui massa sofre os efeitos do princípio da inércia. Aparentemente é esse. Vamos só ler os outros para confirmar. C, nas leis da termodinâmica, devido a uma redução de pressão na superfície da Terra, resultado da ausência instantânea do movimento. Eles misturaram termodinâmica, que é um assunto não relacionado, pessoal, então não é esse. D, no fato de que a Terra, no momento da parada, passaria a repelir os corpos devido à ação gravitacional. Muito pelo contrário, pessoal, a ação gravitacional ela atrai, então está incorreto. E no princípio da conservação da energia mecânica, pois a resistência do ar deixaria de atuar e a normal sobre cada corpo seria igual a zero. Gente, a resistência do ar continuaria normalmente. Isso é um princípio muito esquisito. Então, percebemos que é a letra B, tá? Questão totalmente conceitual, bem a cara do Enem, tá, gente? Eu peguei questões que não necessariamente são do Enem, mas são do estilo do Enem. Então vamos para a próxima da FATEC. Ele diz o seguinte: ao estudar o movimento dos corpos, Galileu considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força, ou se o somatório das forças, a força resultante, fosse igual a zero. Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, lei da inércia, pode-se afirmar que, para Newton, ok, gente, de certa forma Galileu enunciou a mesma lei. Vamos lá. Com um corpo com velocidade constante de intensidade, direção e sentido, ou seja, pessoal, que ela tenha sempre o mesmo valor, ele não muda de direção, ou seja, ele não faz curva, tá? Possui força resultante igual a zero. Perfeito, gente. Então, se a velocidade permanece constante, inclusive de direção e sentido e intensidade, você tem a força resultante igual a zero. Número 2. Um corpo em repouso com velocidade constante igual a zero, ou seja, ele vai permanecer em repouso, possui força resultante igual a zero. Perfeito também, gente. Então, são os dois casos. Ou ele fica em movimento retilíneo uniforme, ou ele fica em repouso se a gente tem força resultante igual a zero. Perfeito. E 3. Galileu considerou a velocidade constante, intensidade, direção e sentido no movimento circular. Não, gente. No movimento circular, o que acontece? A direção, ou seja, para onde ele aponta, muda. Então, direção varia. Portanto, isso está incorreto, tá, gente? Então, podemos afirmar que está correto qual? Apenas 1 e 2, ou seja, letra B. Tá, gente? Vamos
colocar de outra cor para destacar melhor. Letra B. Muito bem. Agora vamos para o próximo, da PUC, do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: no estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares, forças de ação e reação... Opa, gente, isso aqui já nos diz que é a terceira lei de Newton, ação e reação. São feitas as seguintes afirmações. 1. Ação, a Terra atrai a Lua. Reação, a Lua atrai a Terra. Perfeito, gente. Então você tem gravidade tanto de um sentido quanto de outro. 2. Ação, o pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação, o adversário cai. Bem, gente, primeiro você golpeou e quem que vai sentir vai ser a mão de quem golpeou. Então não é o próprio adversário que vai sentir. Então isso está incorreto. Quem deveria sentir a reação era o boxeador. Tá bom? Então o adversário sentiu, a mão sentiu em contrapartida. Número 3. O pé chuta a bola e a reação é a bola adquire velocidade. Então vamos pensar. Você tem o pé que acerta a bola, tá bom? Então a ação tá vindo daqui e a bola adquire velocidade. Na verdade, a reação seria o pé sentindo a ação. Então isso está incorreto, pessoal. Ele se centrou somente sobre a bola. Lembrem-se, na terceira lei de Newton, nós temos uma questão muito importante que é a ação e a reação acontecem em corpos diferentes, tá bom? Não é só sobre o mesmo corpo. Número 4, pessoal. Ação. Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Estamos apertando o assento, ok? E a reação, o assento nos empurra para cima. Perfeito, gente. Então você tem um corpo que atua sobre outro. Então, e o outro sobre o outro. Assim, você pode trocar, né? E os corpos estão trocando força entre si. Portanto, é o 1 e o 4. Então, nós podemos marcar facilmente a letra D de dado. Tá, gente? Então, nós analisamos aí um por um, usando a terceira lei de Newton e todos os seus enunciados. Vamos agora para o da UFPEL do Rio Grande do Sul e vamos ver. Analise a afirmativa a seguir. Em uma colisão entre um carro e uma moto, ambos em movimento na mesma estrada, mas em sentidos contrários, ok? Observou-se que após a colisão a moto foi jogada a uma distância maior que a do carro. Baseado em seus conhecimentos sobre mecânica e na análise da situação descrita acima, bem como no fato de que os corpos não se deformam durante a colisão. Então, é complicado, né? Isso é uma coisa difícil de assumir, porque geralmente eles se deformam sim, mas tudo bem. É correto afirmar que durante a mesma... Muito bem, gente. Vou fazer um breve desenho aqui do lado, né? Vamos fazer... Isso aqui é a moto e o carro. Isso durante a colisão, tá? E no depois, o que que acontece? A moto ficou bem longe e o carro não ficou tão longe assim. Tá? Se você for medir aqui, né? Essa distância da moto e essa distância do carro, você tem umas distâncias diferentes. Isso porque, pessoal, justamente que a moto tem uma massa menor do que a do carro, então você acaba com a mesma força que é aplicada na terceira lei de Newton, você acaba projetando a moto para mais longe. Exatamente o que acontece quando você tem, por exemplo, uma bolinha de ping-pong e joga em cima de uma bola de boliche. A bolinha de ping-pong sente, a de boliche sente menos. Então aqui é a mesma coisa. Tá, pessoal? Então vamos dar uma olhada. Isso aqui é uma mistura de segunda lei. Tá? Essa distância, pessoal, ela é explicada pela segunda lei, que diz que corpos mais massivos se mexem menos do que corpos menos massivos. E também a terceira lei, que diz que eles vão receber a mesma força. Muito bem, gente. Então vamos voltar para cá. Então, letra A. A força de ação é menor que a força de reação. Gente, isso já começou errado. A força de ação e a força de reação, pela terceira lei, ela diz que a intensidade é igual. O que é diferente são as massas. Tá, gente? Então lembrem-se disso. A intensidade sempre é igual. Muito bem. B. A força de ação é maior do que a força de reação. De novo. Os dois são iguais, pessoal. Então já começou errado. Letra C. As forças de ação e reação apresentam intensidades iguais. Ótimo.
fazendo com que a aceleração da moto seja maior que a do carro após a colisão, já que a moto possui menor massa. Perfeito, está conceitualmente perfeito, pessoal, a letra C. Mas vamos continuar lendo para ver como que ficam os outros. Letra D, a força de ação é menor do que a força de reação. Novamente, elas são iguais. E letra E, exercerá maior força sobre o outro aquele que tiver maior massa. Não, gente, o que tem maior massa resiste mais ao movimento. As forças são iguais. Então nós temos a letra C como a correta. Tudo bem? Vamos pro próximo. Um exercício curtinho, bonitinho. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de... Muito bem, gente. Então, isso aqui nós temos que lembrar uma equação simples, que aqui a peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que nós podemos usar facilmente aqui, porque ele deu pra gente, tá? O G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele disse pra gente o quê? Que esse carinha aqui, ele vale 1000 newtons. Então nós vamos substituir nessa equação e vamos encontrar a massa que ele está falando ali. Então vai ficar 1000 é igual a 10 vezes m, não importa a ordem da multiplicação. Portanto, você passa esse 10 para o outro lado como uma divisão e nós temos o seguinte, que m é igual a 1000 sobre 10, que facilmente nós encontramos 100 kg. Bem, 100 kg, pessoal, vamos ver os objetos que ele coloca pra gente como comparação. Um lutador de boxe, acho que é interessante, é próximo, né? Tanque de guerra, não. Um navio quebra-gelos, não. Uma bola de futebol, não. É muito, muito pequena a massa. E uma bolinha de ping-pong, não. Portanto, letra A. Um lutador de boxe tem 100 kg. Tá, gente? Então, uma regra prática que vocês podem usar, quando você tem em newtons, pessoal, se você tem aqui em newtons, para passar e entender isso, quanto que é isso em peso em quilogramas, tá, gente? Uma regra fácil para vocês verem isso com facilidade, dividir por 10. E o contrário é vezes 10, tá bom? Isso é uma regra lógica e rápida para vocês verificarem. Vamos para o próximo. Unifesp São Paulo. Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se deve à inércia de nossos órgãos internos localizados nessa região e pode ocorrer. Vamos lá, vamos ver por que ele pode ocorrer. Bem, gente, vamos pensar. Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. Gente, o desconforto vai acontecer nos momentos em que você tiver aceleração. E no momento que tem aceleração, são os momentos ou que o elevador acabou de começar a subir ou acabou de começar a descer, ou no momento que ele freia, ou seja, quando ele para no momento da descida ou para no momento da subida. Porque, gente, quando você está em movimento uniforme, ou seja, quando você está com uma velocidade constante, você não precisa ter forças atuando em cima do seu corpo e isso não provoca mudanças no movimento dos seus órgãos internos. Quando tem aceleração, pessoal, é a mesma coisa que a gente sente, por exemplo, quando vamos pensar, um ônibus ele acelera de repente, você se sente meio mal, daquela coisa, aquela sensação ruim, tá? Por quê? Porque a tendência natural do seu corpo é continuar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, quando você tem alguma variação na aceleração, você sente esses movimentos esquisitos. Então, olha só. Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. Tá errado, pessoal. Quando tá em movimento uniforme, você não sente nada. Apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme. Novamente. Não. Apenas quando o elevador desce em movimento uniforme. Tudo que tem movimento uniforme tá errado, pessoal. Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. Perfeito. Porque não importa se ele está subindo ou descendo. Tá? Agora vamos lá. Apenas quando o elevador sobe em movimento variado. Esse está errado, pessoal. Porque não importa o tipo de movimento que está acontecendo. Se é para cima ou para baixo. Tá? Então é a letra D. Não existe um lado preferencial do movimento. E por isso a letra D está correta. Muito bem. Agora vamos para o FRJ, ele diz o seguinte: um sistema é constituído por um barco de 100 kg, uma pessoa de 58 kg e um pacote de 2 kg que ela carrega consigo.
o barco é puxado por uma corda, de modo que a força resultante sobre o sistema seja constante, horizontal e de módulo 240 newtons, supondo que não haja movimento relativo entre as partes do sistema. O módulo da força horizontal que a pessoa exerce sobre o pacote vale em newtons. Bem, gente, esse exercício é um exercício típico de análise de forças. Eu vou mostrar para vocês como que se resolve esse tipo de exercício, que ele é constituído em duas partes. Primeiro, nós resolvemos o problema como se a pessoa e o pacote fossem um objeto único, e depois nós separamos em objetos distintos, tá? Então, vamos iniciar o problema dessa forma. Então, primeiro, nós vamos pensar aqui que você tem o barco, tá? A pessoa e o pacote, tudo junto. Então, eu vou chamar isso aqui de conjunto tudo. E aí, o que acontece, pessoal? Esse corpo, ele é puxado para cá por uma corda, por uma tração T, que eu vou marcar. Nós temos também mais duas forças, que é no barco peso, e nós temos uma força especial chamada empuxo da água, que mantém o barco flutuando. E nós sabemos que essas duas forças se cancelam, portanto eu vou levar em conta só a força de tração para aplicar a segunda lei de Newton. Tá, gente? Somei essas duas forças, se cancelaram, sobrou a tração, portanto essa aqui é o que nós chamamos de força resultante. E vamos lembrar, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte. Nós temos tudo isso aqui, uma certa massa. E a massa de tudo, pessoal, é 100 mais 58 mais 2, porque está tudo junto, se movendo. Tá? Vamos só olhar aqui, ó, só confirmar, né? Ali é 2 kg, ok? Então, a massa total, que é o meu M, vale 160 kg. Portanto, vamos substituir o que é conhecido. A massa vale 160 e a força resultante ele deu 240 newtons. Portanto, nós vamos encontrar o valor da aceleração como consequência dessa lei. Então, fica aqui 240 é igual a 160 vezes A. Eu quero encontrar o A, portanto, eu passo para o outro lado da minha equação, isso como uma divisão. Então, vamos lá. O meu A é igual a 240 sobre 160. E apenas confirmando aqui em contas, tá, gente? 40 sobre 160, que eu já desconfiava é 1,5, mas só para não ter nenhum erro de cálculo. 1,5 metro por segundo ao quadrado. Ok. Então, gente, nós encontramos a aceleração desse sistema. É uma aceleração que dá 1,5. E agora, o que nós vamos fazer para encontrar? Ele não pediu isso, tá, gente? Ele não pediu a aceleração. Ele pediu o quê? Ele pediu o módulo da força horizontal que a pessoa exerce sobre o pacote. Então, todo esse conjunto, tudo está andando junto, tá, pessoal? Agora nós vamos separar aqui pessoa. Vocês percebem que eu não sei desenhar, né? Então, a pessoa virou um ponto bizarro. E aqui você tem o pacote. Bem, pessoal, o que acontece? Vamos agora ser um pouco mais separados, tá? Então vamos separar ainda mais isso aqui. Eu vou colocar a pessoa de um lado, o pacote de outro, tá? Então, gente, o que acontece? A pessoa, no momento em que ela está se movimentando para frente, tá? Ela está recebendo aí uma força para movimentar ela para frente, que vem do barco, e o barco arrasta ela. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de FB, força do barco. Tá bom? Por outro lado, no momento que ela anda para frente, ela encontra o pacote atua sobre essa pessoa de volta, tá? E joga ela para trás, e eu vou chamar isso aqui de força FP, força do pacote. Vamos colocar o chapéuzinho em cima deles, né? Então, isso aqui é a pessoa. Vamos separar. Obviamente tem o peso e a aqui no caso a normal, elas se cancelam, não vou levar em conta agora, tá, gente? Não vou desenhar.
E agora vamos para o que interessa, tá, gente? O que ele pediu exatamente? Ele pediu qual que é o módulo da força horizontal que a pessoa exerce sobre o pacote. Então vamos observar o pacote, tá? Então aqui, pacote, vamos ver. Olha o pacote, gente. O pacote, essa força feita pelo pacote, tá? Ela recebe uma reação em cima e a pessoa também está empurrando esse cara para frente, tá? Então isso aqui é a força FP, que é a força da pessoa ou do pacote, tanto faz, e as duas são iguais. E é isso aqui que nós estamos procurando. Esse aqui é o meu X da questão. Vamos lá, só para não ficar, né? Vamos colocar aqui peso e empuxo, tá? Vamos colocar empuxo aqui. Puxo não, desculpa pessoal, é anormal porque você está em cima do barco. E você cancela esses dois caras. Tchau, tchau. Então fica esse carinha. Portanto, gente, em cima do pacote, o que está acontecendo? Essa aqui é a minha força resultante. Esse é FP. Então, força resultante. Poxa, quanto que vale a força resultante mesmo, pessoal? A força do pacote, massa vezes aceleração. A massa do meu pacotinho é de 2 e a minha aceleração vale 1,5. Então eu substituo, fica 2 vezes 1,5 e a força do pacote vão a 3 newtons. Lindo, tá, gente? Então esse é o valor, tá? Do que da força que nós estamos procurando. O whiteboard, ele às vezes forma umas coisas meio bizarras. Muito bem, gente. Então, terminamos o exercício. 3 newtons. Agora vamos para esse exercício do Mackenzie, outro exercício bem clássico, tá? E ele diz o seguinte: o sistema abaixo é constituído por fios e polias ideais num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se qualquer tipo de resistência, abandonando-se o conjunto quando o corpo A se encontra na posição X, a sua velocidade ao passar por Y é em metros por segundo. Ok, então, gente, o que ele diz? Ó, ele quer que a gente encontra, tá? Ele está dizendo que ele está na posição X, aí depois ele desce, né? Ele tem um movimento aqui, chega até o Y e ele quer saber a velocidade. Gente, esse exercício ele é uma mistura de uma questão de dinâmica com uma questão de cinemática. Primeiro nós resolvemos a dinâmica para achar a aceleração do nosso conjunto e depois nós chegamos na cinemática para resolver o exercício, enfim, tá? Muito bem, então quando você tem esses fios dessa forma, pessoal, nós temos que entender quais forças atuam sobre o nosso conjunto e nós nos focamos, tá, em cima de um dos corpos depois que nós identificamos essas forças. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso corpo B, porque esse corpo B vai ser essencial para que nós entendamos o nosso problema. Primeiro ponto, pessoal, a tração nesse caso ela é transmitida pelas cordas e vamos iniciar aqui colocando que, primeiro ponto, a tração nesse corpo aqui, eu vou chamar T de C, porque eu sei que está puxando, e aqui você tem o T de A, tração de A. Tração são forças das cordas, tá, gente? Eles estão fazendo com que esse corpo seja puxado para os dois lados. Agora vamos dar uma olhadinha, tá, gente? Como que são as forças que estão atuando em cima desse meu corpo aqui, de 5 kg, que é o meu C, tá? Então vamos lá. Você tem o peso do C, PC, e aqui para cima você tem, tá? Nesse caso, a tração, tá bom? Do meu corpo C, nesse caso, tá bom? Então, TC. Então, o mesmo valor tá aqui e aqui. E aqui você no A vai ter uma coisa muito parecida. Você tem o peso do A e aqui a tração do A. Eu me desculpo, gente, eu creio que eu me contradisse em algum momento. Na verdade, o Y ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai daqui para cá, ele sobe, né? Porque você percebe que aqui você tem uma massa maior, portanto, a compensação de forças aí acaba gerando um certo movimento que vai fazer com que isso faça esse movimento, tá, gente? Isso é um movimento. Muito bem.
Então, pessoal, nós podemos escrever as equações de movimento para cada um desses meus corpos. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado as equações para o A, para o B e para o C. Então, vamos iniciar pelo A. O A, pessoal, como que fica? Vamos tomar o movimento, pessoal, já que o movimento é para cima, então para cá é o meu positivo. Tudo bem? Então, tudo que gera movimento para cima é considerado positivo. Então, vamos nessa. Se eu pegar a tração do A, que está no positivo, menos o peso do A, isso aqui é a segunda lei de Newton, isso é igual a massa do A vezes a aceleração. Tudo isso aqui, gente, está se movimentando junto, então é a mesma aceleração. Tá? Muito bem. Então, isso aqui, gente, se você for pensar bem, vamos colocar aqui em cima, é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que eu apliquei especificamente nesse, porque eu somei as duas forças e isso aqui é a força resultante. Vamos para o B. Então, gente, nesse caso, B vai ficar complicado eu dizer que o movimento para cá é positivo, tá? Então, eu vou colocar na horizontal. Para cá é positivo, por quê? Porque vai a favor desse movimento. Então, vamos nessa. Então, como que vai ficar essa questão? Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar aqui a tração do C, tá? Menos a tração do A, porque a tração do A está indo contra esse movimento. Massa do B, vezes essa mesma aceleração, porque todo mundo movimenta da mesma forma. Finalmente, pessoal, vamos para o meu C. Então, no meu C eu tenho um terceiro referencial, tá? Eu posso colocar aqui ele como sendo para baixo positivo, porque o movimento acontece para cá, e eu vou seguir isso. O que acontece? Eu tenho que o peso do C menos a tração do C, porque ele sai no contra, é igual a massa do C vezes a aceleração. Nós temos três equações, tá? E algumas coisas aqui nós conhecemos. Eu vou puxar aqui para cima agora para a gente colocar o valor de coisas conhecidas e depois reescrever essas equações, tá? Primeiro ponto, pessoal, o peso do A é igual a massa do A vezes o G, que é igual. Vamos lá, gente. A massa do A vale 4. Portanto, o peso do A vale 40 newtons. Vamos para o peso do B. No caso do B a gente não vai utilizar, tá, pessoal? Por quê? Porque há um cancelamento de forças aqui na vertical dele, então não precisamos fazer. Peso do C é igual a massa do C vezes o G, que nesse caso, vamos voltar ali, ó, é 5 kg, portanto é 5 vezes 10, que é igual a 50 newtons. Ok. Agora, gente, podemos substituir esses valores juntamente com as massas conhecidas para que nós tenhamos aí algumas eliminações de incógnitas, tá? Que não, na verdade não são incógnitas, a gente já conhece, né? Então o peso do A vale 40. Eu vou substituir aqui. Vou colocar em cima que é melhor, né? A massa do A vale 4. Vamos lá, a massa do B tá ali, ó, vale 11. Vamos nessa. Você tem o peso do C, vale 50. E a massa do C vale 5. Tá bom? Então, vamos fazer essas substituições para que depois nós consigamos isolar algumas coisas aí. Ok? Então, vamos nessa. Então, vai. O A, agora com substituições, fica TA menos 40 é igual a 4 vezes a aceleração. O B, eu fico TC menos TA, não sei o valor deles, é igual a 11 vezes A. E por fim, eu tenho a minha letra C, que 50 menos o TC é igual a 5 vezes A. Bem, pessoal, nós temos equações, várias equações, algumas incógnitas, e o que nós vamos fazer agora é tomar uma decisão esperta, que é a seguinte. Percebam que eu tenho TC aqui e TC aqui, e os dois têm sinais negativos, os sinais reversos. Portanto, eu vou somar essas duas equações aqui, a equação B com a equação C.
No momento que eu faço isso, pessoal, tudo que está desse lado soma com esse lado e esse lado com esse lado. E o que vai acontecer como consequência? Você tem o corte do TC e acaba sobrando o TA. Então você encontra a tração do A. E isso vai ajudar a gente depois, isolando aqui direitinho e fazendo as contas, tá? Nós conseguimos encontrar finalmente a aceleração também, tá bom? Então vamos nessa. Quando eu somo, eu acabo tirando fora esses caras, sobra nesse lado da equação o 50 e o menos TA. Então 50 menos TA é igual 11A e os 5A juntos viram 16. Tá? Então nós temos aqui uma nova equação, tá? Em que você se livrou do TC e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui que sobrou em cima e vou colocar ela aqui embaixo, ou seja, a equação A, vou colocar aqui e eu vou ter que TA menos 40 é igual a 4A. Por quê? Porque agora eu vou fazer a mesma coisa, vou somar essas duas equações para me livrar do TA e eu encontro a aceleração, que é o que eu desejo encontrar. Muito bem. Tiro agora, no momento da soma, né, eu tiro o TA. Muito bem. Esse 50 e esse 40, no momento da soma, eles se subtraem, não se cancelam, me desculpe. Então ele vira 10. E 16A mais 4A dá 20A. Finalmente, pessoal, nós vamos pegar... Virou um pentágono, beleza? Esse carinha eu vou passar como divisão. E a minha aceleração, finalmente, que era tudo que eu queria, ela vale 10 sobre 20, que é 0,5 metro por segundo ao quadrado. Ótimo! Com isso na mão, agora nós conseguimos continuar o nosso exercício, que na verdade ele não pediu pra gente qual que é o valor da tração, nada disso. O que ele pediu pra gente de fato foi o seguinte: ele quer saber qual é a velocidade depois que se percorre essa distância de 25 centímetros. Bem, pessoal, agora vamos para os finalmente. Vamos transformar os 25 centímetros em metros para deixar tudo nas mesmas unidades. Eu divido por 100, que dá 0,25 metros. Tá? Agora, o que nós precisamos para resolver esse problema? Nós temos a distância percorrida, nós temos a aceleração do nosso sistema, nesse caso a aceleração 0,5 metro por segundo ao quadrado, tá? E isso aqui é a distância percorrida. Então nós vamos usar, já que não foi dado tempo nesse caso, nós para encontrar a velocidade, tá, que ele passa por y, nós vamos usar Torricelli. Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2AD. E sabemos que isso, pessoal, foi abandonado conjunto, tá? De forma que esse cara estava parado, portanto a velocidade inicial aqui é 0. Nós conhecemos a aceleração, vale 0,5, e nós conhecemos a distância, que vale 0,25. Tá? Então nós temos tudo isso conhecido. Então, gente, o que vai acontecer? Agora basta substituir e encontrar o valor da velocidade. Então a velocidade ao quadrado é igual. Esse zero aqui vai embora. Então fica 2 vezes 0,5 vezes 0,25. 2 vezes 0,5, pessoal, dá exatamente 1. Na prática é como se eu cortasse, né? Que 1 vezes um número dá o próprio número. Portanto, o que eu vou fazer? Velocidade ao quadrado igual a 0,25. Finalmente, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da equação para encontrar o valor do v. Portanto, vamos chegar aqui em cima na velocidade final. Velocidade final é igual a 0,5 metros por segundo. Terminamos o exercício. Um exercício bastante trabalhoso, tá, gente? Envolve várias coisas, mas nós conseguimos, a partir da segunda lei e de 3 equações aqui que nós montamos, nós chegamos numa resposta. Tá bom? Vamos agora para o da UFRJ, que diz o seguinte:
um trem está se deslocando para a direita sobre trilhos retilíneos e horizontais, com movimento uniformemente variado em relação à Terra, uma esfera metálica que está apoiada no piso horizontal de um dos vagões é mantida em repouso em relação ao vagão por uma mola colocada entre ela e a parede frontal, como ilustra a figura. Ele não colocou a figura, mas eu vou colocar aqui para vocês. A mola encontra-se comprimida. Suponha desprezível atrito entre a esfera e o piso do vagão. Tá? Isso aqui eu vou falar para vocês a resposta, tá, gente? Vou fazer esquemas. Então, gente, o que acontece? Você tem um vagãozinho de trem que tem um certo movimento. V. Você tem uma mola aqui colocada sobre a parede e você tem aqui um objeto parado, tá? E esse objeto nesse momento se encontra parado, só que preso à mola. Bem, então ele está dizendo o seguinte: verifique se o trem está se deslocando em relação à Terra com movimento uniformemente acelerado ou retardado, justificando sua resposta. Muito bem, gente. Então, se ele acelerar, ou seja, se ele ganhar velocidade, vamos para o caso número 1. Vamos pensar na inércia. A aceleração está para cá. Bem, vamos pensar o seguinte: o nosso corpo ele tende a continuar com a sua velocidade anterior e o trem ele vai para frente, deixando o corpo para trás. Portanto, o movimento que você vai observar na sua mola é que a sua mola vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter um deslocamento x para cá, caso você esteja com a aceleração indo a favor da velocidade. Agora, se você tem a aceleração indo contra a velocidade, ou seja, se você está freando, o contrário vai acontecer porque você já tinha a velocidade, há uma perda de velocidade por conta do seu trem e o seu objeto ele continua com a velocidade anterior e ele continua indo reto. Portanto, você vai ter uma compressão, tá, do seu, nesse caso, do seu objeto, né, e você vai ter esse tipo de movimento. Tudo bem, pessoal? É assim que se resolve esse exercício. Vamos agora para esse número 2 aqui da UEL, que diz o seguinte: considere a figura a seguir. Cada quadradinho vale 10 newtons. Aí você tem vários desses nossos dessas nossas setinhas, desses nossos vetorizinhos, e ele diz: o módulo de sua resultante das três forças em newtons é... Bem, gente, esse exercício ele tem uma técnica que eu vou ensinar agora para vocês, que é você dividir essas forças na componente horizontal, que eu vou deixar de vermelho, e na componente, nesse caso, a horizontal desse carinha é ele mesmo, né, que ele está totalmente na horizontal, e na componente vertical. Você soma x e y de forma separada e depois você junta tudo para ver o que acontece. Muito bem. Então percebam, pessoal, que eu tenho, vamos considerar positivo para cá e positivo para cá. Tá bom? A gente tem que definir quem é positivo e quem é negativo. Bem, você tem dois quadradinhos para cima, dois quadradinhos para cima, que no fim das contas, se eu somo no y, né? Então vamos começar pelo y que está mais fácil. Você tem 20 mais 20, que é igual a 40 newtons na vertical. Agora vamos olhar para x. X, pessoal, você tem 1, 2, 1, 2, 3. Então você tem 20 mais 30, porque eles estão para a direita. E eu tenho 1, 2 para a esquerda, menos 20. Eu tenho esse cancelamento, né? Portanto, eu tenho 30 newtons para x. E o que eu faço para depois encontrar a resultante, pessoal? Eu uso a regra da bunda na cabeça, ou seja, eu vou ter isso aqui mais isso aqui. E a minha resultante é exatamente essa hipotenusa. Tá, gente? Então vamos ver quanto que fica. Esse cara aqui, ele tem 40 newtons. Esse carinha aqui, ele tem 30 newtons. E a gente já percebe que é um triângulo 3, 4, 5. Só que para quem não manja disso, vamos fazer, né? Então fica o seguinte: esse aqui é o meu x que eu procuro. Teorema de Pitágoras, gente. X ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é igual quadrado
do cateto mais o quadrado do outro cateto. Mais 40 ao quadrado. Vamos fazer essa conta, tá, gente? Isso é igual exatamente a 900 mais 1.600. E finalmente a gente tem o seguinte, que x ao quadrado é igual a 2.500. Portanto, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso, e a raiz quadrada disso, pessoal, dá exatamente, se você for ver, 50 newtons. Portanto, é a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, agora vamos aqui para a PUC do Paraná, que diz o seguinte: um pedaço de ferro é colocado próximo de um ímã, conforme a figura a seguir. Aí tem essa figura, né? Essa figurinha aqui colocada. E ele diz: assinale a alternativa correta. A. É o ferro que atrai o ímã. Bem, gente, isso aqui é uma terceira lei de Newton classicona, né? Então, o que acontece? Quando você tem no magnetismo, tá? E você tem um pedaço de ferro colocado junto do ímã, você tem uma atração. E a atração é mútua. Pela terceira lei de Newton, ação e reação. As duas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então vamos ver. Ó. É o ferro que atrai o ímã. Pessoal, do ponto de vista da terceira lei, vamos lembrar que são duplas. Então não é bem o ferro que atrai o ímã. Os dois se atraem. B. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Em intensidade, ok. Então, é o ímã que atrai o ferro. Não é verdade. D. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa. Não. E a atração do ferro pelo ímã é mais intensa. Então, é a letra B de bola pela terceira lei de Newton. Muito bem, pessoal. Então, terminamos aqui a nossa aula e até a próxima.